Bem-vindos de volta ao Ministério Herança e Esperança. Sou o Alex, seu apresentador, e estou aqui com meu irmão James para falarmos sobre os valdenses. Sim, somos. Esta promete ser emocionante. Já apresentamos este tema em vários lugares, mas decidimos reunir uma apresentação completa no nosso canal para vocês. Aqui estou revisando tudo. Você? Vejo que temos algo um pouco diferente aqui. Vejo que temos uma pequena câmera montada aqui na mesa e também alguns livros antigos. Sim, temos. Sim, temos. Vamos literalmente abrir as páginas da história, inclusive a história católica, e examinar algumas das evidências encontradas nelas. Mas, no que diz respeito aos valdenses, você sabe, Cristo morreu em nosso lugar, mas havia um aviso e detalhes nas Escrituras de que sua igreja sofreria perseguição assim como ele. E fomos advertidos em Apocalipse de que havia uma mulher que, simbolizando a verdadeira igreja de Deus, fugiria para o deserto. E muitas pessoas hoje em dia, eu acho, olham para o catolicismo como a igreja que remonta até o tempo de Cristo e acham que essa é a verdadeira igreja, baseados nisso. Mas o que elas não fizeram foi olhar para a igreja, que de fato fugiu para o deserto, para um lugar preparado para ela por Deus, que sofreu perseguição por muitos anos. E o dragão que perseguiu aquela mulher tentou apagar uma história alternativa e tentou estabelecer que a sua igreja é, na verdade, a verdadeira, que é a igreja histórica e verdadeira. E por 1260 anos, esse poder perseguiu o povo de Deus. Sabemos que no fim dos tempos haverá uma imagem que se formará e fará perseguição semelhante. Por isso, acho válido olharmos para a história que ocorreu durante esse período, para que possamos aprender lições para a perseguição que vamos enfrentar sob esse poder. Sim, com certeza. Quero dizer, essa é a mensagem de Apocalipse 13. Sim, e é triste que a igreja valdense de hoje realmente não é mais a mesma igreja que já foi um dia. E podemos encontrar evidências disso porque há revisionistas históricos que olham para ela e dizem que eles não acreditam em nada como o que vocês estão falando. Mas a realidade é que a própria igreja, infelizmente, entrou em apostasia. Mais recentemente, vimos em Roma relatos do Papa Francisco se encontrando com a igreja valdense. Vamos dar uma olhada. Em seu último dia na cidade de Turim, o Papa Francisco fez história ao visitar uma igreja valdense. É a primeira vez que um Papa visita uma igreja evangélica dessa denominação específica. Ao fazer isso, ele foi calorosamente recebido. Nessa caminhada de pessoas e igrejas, encontramos irmãos e irmãs que compartilham conosco o caminho, e hoje, com alegria, também encontramos o Papa Francisco. Como um novo e querido irmão, em nossa longa jornada. O Papa conheceu bem essa igreja na Argentina. Com cerca de 30 mil fiéis em todo o mundo, ela é bem pequena, com a maior parte de sua presença na Itália e na França, onde começou no século XII. Em seu discurso, o Papa abordou as perseguições do passado. Ele pediu perdão em nome da Igreja Católica. Gostaria de pedir sinceramente perdão pelas atitudes e comportamentos de não cristãos, até mesmo por atos desumanos que ao longo de toda a história foram cometidos contra todos vocês. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos humildemente o seu perdão. A unidade, explicou, é o que buscamos, mas alcançá-la não significa uniformidade. Essa unidade, que é fruto do Espírito Santo, não significa uma uniformidade. Então, qual a sua opinião sobre isso? Bem, sabe, acho interessante que ele esteja sentado ali pedindo perdão quando eles têm a ideia de infalibilidade. Sim. Não são eles que reivindicam o poder de perdoar todos os outros? Sim. Certo. Então ele pede perdão, mas muitos textos deles e nossos outros documentos antigos falam sobre como eles têm o poder de perdoar pecados. Sim, muita gente acha que os valdenses descendem do próprio Pedro Valdo, e existem fontes que corroboram essa informação. Ele era um rico comerciante de tecidos de Lyon e um homem de certo nível de instrução. Após se estabelecer como um comerciante bem-sucedido, ele traduziu uma cópia da Bíblia. Mas a verdadeira questão, eu acho, é: os valdenses vieram dele ou era um movimento muito mais antigo? E eu só quero trazer um pouco das escrituras para o nosso público aqui. Em Romanos 15, versículo 24, lemos que isso é Paulo falando. Eu irei até vocês, pois confio em vê-los em minha jornada. Então, Paulo estava planejando viajar para a Espanha. E se você pensar nisso geograficamente, há também relatos antigos, como Clemente, que falou sobre o percurso do apóstolo Paulo, dizendo que ele foi até o extremo leste e oeste. E o cânon muratoriano também faz alusão à viagem dele para a Espanha.
Então eu acho que a questão é, Paulo ensinou os valdenses em sua viagem para a Espanha, ou ele fundou uma igreja em Milão, ou Turim, ou Gênova, ou algumas dessas regiões do norte da Itália, enquanto ele poderia ter viajado de Roma para a Espanha? Então, se você olhar no mapa por quais regiões exatamente ele teria passado, Basicamente seguindo ao longo da costa. sim, um pouco ao norte de Barcelona, há uma pequena região conhecida como Sabadell, que alguns sugeriram ser como o Vale dos Guardadores do Sábado. Então, possivelmente, algumas igrejas que guardavam o sábado estavam lá e Paulo pode ter visitado, talvez. E falando da própria Roma, há evidências de que o Papa Gregório I testemunhou pregações sabatistas, ou um movimento de guarda do sábado. E a razão pela qual estou mencionando a palavra sábado aqui é porque na Bíblia o sábado é identificado como um sinal. Então eu considero isso como uma espécie de bandeira, por assim dizer, da verdadeira adoração. Aquilo que a Bíblia identifica como verdadeira adoração podemos ver traçado ao longo da história. Adventistas entendem que os valdenses guardavam o verdadeiro sábado, embora isso seja contestado por alguns estudiosos modernos. Certo? Basicamente, o que você está fazendo é mostrar a história dos valdenses e como eles guardavam o sábado. Certo. Falaremos disso logo. Mas, nos primeiros séculos, havia vigilância aqui. Se opuseram à veneração de relíquias, orações pelos mortos, envio de esmolas a Jerusalém e ao excesso de valor à virgindade. Em outras palavras, ele acreditava que os pastores deveriam ser casados, certo? Assim, eles não iriam, você sabe, cometer adultério. Ele se opôs a Jerônimo por estar infectado com a filosofia de Orígenes. Então houve uma grande discussão entre ele e Jerônimo, com algumas palavras bem duras. Eu meio que acho que talvez Jerônimo devesse ter ouvido Vigilâncio. Talvez ele não tivesse saído de Roma em meio a um escândalo com Lady Paula, se ele realmente tivesse ouvido Vigilâncio e talvez tivesse se casado ele mesmo. Mas quanto a esta igreja que fugiu para o deserto, Henri Arnaud, em seu livro, comentou que os vodus são, na verdade, descendentes daqueles refugiados da Itália que, depois de São Paulo pregou o evangelho ali, deixou sua terra e fugiu, como a mulher do Apocalipse para o refúgio dessas montanhas selvagens, onde eles até hoje transmitem o evangelho de pai para filho, com a mesma pureza de São Paulo. Além disso, muitos de seus manuscritos foram destruídos. Em Popery, Pussyism and Jesuitism, havia um relato de que um dos valdenses teria dito que algumas de suas bibliotecas foram destruídas pelo Papa Gregório I. Interessante. Quer dizer, acabamos de ouvi-lo falar sobre o sábado em Roma, certo? E algumas das bibliotecas sendo destruídas. Aqui está uma evidência, bem aqui na obra de Bernardo, de que eles eram chamados de valdenses. Sem dúvida, é denso no vale porque eles estão envoltos na profunda e espessa escuridão do erro. Agora temos alguns livros aqui, certo? Alex, que livro nós temos aqui? Acredito que esse é o Sacrosancta Concilia e foi escrito por dois autores jesuítas, Philippe Lave e Gabriel Cosart, da Companhia de Jesus. Então, na verdade, é uma obra jesuíta e é um trecho de texto de... Na verdade, há muitos volumes disso. Este é apenas um dos volumes. Mas este é um livro que, na verdade, é do século XVIII. Eu teria que olhar a página de rosto para ver a data exata de quando este foi impresso. O que você está apontando aí nessa página? Sim, então aqui estão listados alguns dos diferentes grupos, incluindo os valdenses. Então lista alguns deles e algumas das bulas e perseguições contra eles. Eu acho interessante aqui nesta bula. Cum adversus hereticum pravitatum, que parte da perseguição contra eles era que deveriam ser entregues ao julgamento das chamas, e podemos ver aqui como eles foram condenados a serem queimados vivos diante dos homens. Então, é fácil perceber, com toda essa perseguição, como isso pode não ter sido bem documentado na história, porque o Papa estava ocupado tentando queimar a história, queimar pessoas, e realmente encobrir e atacar essa verdadeira igreja. Agora, isso está escrito em latim? Pode mostrar na página diz hominum cumborantur? Sim, hominum cumborantur bem aqui. O que isso significa? Bem para ser... Hominum é como para um humano? Como um... cara, cumborantur, combustão ou queimado. Ok. Sim. É interessante notar que encontramos mais evidências aqui. Theodor Belvedere disse isso. Mais ao norte, no mesmo lado oeste, está o Vale de Mongrônia, que sempre, em algum momento ou outro, teve hereges, seja abugenses ou valdenses, como é repetidamente constatado nas crônicas. A outra obra bem aqui que eu coletei da BSB,
onde talvez esses tenham sido aprovados nesta ocasião, porque as duas seitas haviam surgido uma vez na Itália e ainda continuavam, algumas das quais se autodenominavam os humilhados, outras os pobres de Lyon. E você pode ver aqui mesmo, até no Sínodo de Lavaux, um monge do século XII detalhou que esta era uma heresia pestilenta de origem antiga. Agora temos outra obra aqui, o Cânon do século XII para o Concílio de Tours. Em partes de Toulouse, uma heresia condenada surgiu há muito tempo, que, espalhando-se gradualmente como um câncer para os lugares vizinhos através da Gasconha e de outras províncias, já afetou a maioria. Agora temos outra obra aqui na mesma série Sacrosancta Concilia, e acredito que temos algumas dessas declarações bem aqui. Então, este é, na verdade, o mesmo Sacrosancta Concilia, mas pode explicar por que ele está encadernado de forma diferente daquele volume branco ali? O volume branco expandia o Sacrosancta Concilia em mais tomos. Eram uns 30 volumes no total. Não temos todos. Nós não possuímos esse exemplar específico, mas esta é uma espécie de coleção de obras mais antiga do Sacrosancta Concilia que nós temos à disposição. Todos esses 18 volumes estão aqui. E este aqui, como você pode observar, aqui podemos ler em latim, então ele chegou ao nosso acervo há algum tempo. E, novamente, se você parar para pensar nisso no século XII, eles já estão apontando isso claramente como uma seita antiga. Não é algo que surgiu recentemente, mas sim algo que surgiu há algum tempo no passado. E continua, vou apenas comentar brevemente aqui, continuar a condenar essas pessoas e dizer que elas não podiam comprar nem vender. Isso parece muito com o que vai acontecer. Sim, é como se o anticristo tivesse um modus operandi próprio, por assim dizer. Sim. Não, exatamente. Sim. Que outra potência na história fez isso? As observações do século XII, pelo inquisidor Rainer Isaco, apresentaram as razões de por que eles eram perigosos. Ele os considerava os mais perigosos. Alguns dizem que isso existe desde a época de Silvestre e outros desde o tempo dos apóstolos. Então, mesmo na época dele, havia pessoas dizendo, olha, esse pessoal vem desde o tempo dos apóstolos. Agora, ao longo dos séculos, acho essa citação aqui muito interessante. Isso é só para fornecer um pouco de contexto histórico aqui. Foi o Papa Silvestre quem, segundo Rabenos Marus, arcebispo de Fulda, tentou elaborar algum tipo de decreto legal, transferir o sábado para o domingo. Mas o grande motivo por trás disso é justamente que... Em que ano estávamos? É algo do século IX, aproximadamente. Ok. E é um manuscrito extremamente antigo, originário da França medieval. Na verdade, sim, este é da Gálica. Isso realmente não parece ter sido impresso em uma prensa tipográfica. Isso aí parece ter sido escrito à mão. Sim, é sim. Então isso é muito tempo antes do surgimento da imprensa. Sim, sim. E agora lembre-se, acabou de falar sobre Silvestre. O que acho interessante aqui é Ranier Sacco escrevendo sobre os valdenses. Dê uma olhada aqui. Ele comenta que eles dizem que a Igreja de Cristo subsiste nos bispos e outros prelados até o tempo do bem-aventurado Silvestre, e nele, ela caiu até que eles mesmos a restauraram. No entanto, eles afirmam que sempre houve alguns que temiam a Deus e foram salvos. Além disso, eles dizem que crianças são salvas sem batismo. Ora, a razão pela qual esse pequeno comentário é importante é porque tem havido um debate contínuo nos círculos protestantes sobre se os valdenses seguiam mais os anabatistas ou não. Certo. Se eles eram mais presbiterianos ou anabatistas. Os presbiterianos defendiam o batismo infantil, mas os anabatistas pregavam que o batismo seria na fase adulta. Já ouvi alguns dos comentaristas mais modernos dizerem que simplesmente não há provas de que os valdenses fossem anabatistas de qualquer tipo. É o que dizem. Mas, se você voltar aos trabalhos originais, e este aqui é da Biblioteca Digital do Vaticano, na Summa contra Catari, escrito por Rainer Iosaco. Agora temos alguns trechos aqui para mostrar um pouco da perseguição que essas pessoas sofreram. Vamos dar uma olhada neste aqui. Se você ainda não assistiu Keepers of the Flame, é um trecho que eu recomendo muito, mas ele mostra um pouco da perseguição que eles enfrentaram naquela época. Vamos dar uma olhada. No início do século XIV, começou a terrível fúria dos inquisidores do Papa. Os simples e pacíficos valdenses tornaram-se parte da igreja no deserto, como foi profetizado por João, o Revelador. Mas assim como a mulher de Apocalipse 12 foi ajudada pela terra, que abriu a sua boca e engoliu as águas do dragão, assim também as montanhas deram proteção aos valdenses durante as cruzadas contra eles. Sabe, eu me lembro de assistir isso quando era criança, porque essa é realmente uma série muito bem feita.
Se algum dos nossos telespectadores aí ainda não assistiu Guardiões da Chama, se você for ao Centro do Livro Adventista mais próximo, ou pode conseguir online também, você pode adquirir essa série. Agora, a qualidade dela certamente está datada neste momento, mas as informações que ela contém são realmente muito boas, discutindo a história da Reforma Protestante. Sim, é mesmo. Sabe, se você voltar a algumas dessas evidências do século XII, é interessante o que essas pessoas acreditavam. Então, os cátaros, pelos olhos dos inquisidores, que tentavam distorcer essas crenças, devemos ler com cuidado. Mas está escrito que eles acreditavam que comer carne, ovos ou queijo, mesmo em extrema necessidade, era um pecado mortal. Isso porque eles são concebidos por meio da relação sexual. Pelo que entendi, em alguns casos, eles estavam cobrando, alguns deles talvez com algum tipo de gnosticismo. E de fato pode ter havido um erro na compreensão deles sobre certas coisas, mas para mim, de uma perspectiva adventista, isso é interessante, e me pergunto, será que era realmente verdade, ou foi um caso de calúnia? Porque nos tempos do profeta Daniel, quando houve um teste sobre a alimentação, ele e seus companheiros, conforme descrito no primeiro capítulo de Daniel, estavam dispostos a enfrentar consequências severas pela sua integridade. Sim, E eles resolveram então seguir uma dieta vegetariana ou à base de plantas. sim. Pessoalmente levo isso com um pouco de ceticismo. Ficarei feliz em ser provado errado, mas é assim que eu interpreto ali. Quanto ao que eles acreditavam sobre o Apocalipse, também lemos o seguinte. Eles dizem que a igreja romana é a igreja dos ímpios, a besta e a meretriz, que são descritas no Apocalipse. Bem, essa parte eles acertaram. Sim, acertaram. Mas eu preciso perguntar, é a mesma igreja que vimos há pouco disposta a fazer parcerias? Reatar com o Papa e chamá-lo de irmão, de fratelli? Não, não. Neste ponto eles já se renderam. Sim, quer dizer, eles não são os mesmos neste momento em que eram esta igreja antiga. Existiram, porém, outros indivíduos, os vigilantes de Turim no século IX. Ele se opôs a relíquias, imagens e cruzes e mandou derrubá-las por considerá-las ídolos. Ele ensinava que os pecados eram perdoados independentemente do mérito das obras e que era preciso abolir o mérito das obras humanas e exaltar a graça de Deus. Quer dizer, nós acreditamos nisso. Cláudio de Turim, bem aqui nós... Sabe, não restaram muitas obras dele, mas fiquei surpreso que o Vaticano realmente tem algumas disponíveis no site deles. E eu estava rolando por uma delas. Eu pensei, preciso ler isso. E eu pedi para o ChatGPT ler, e não acho que o computador realmente analisou o texto. Acho que foi um daqueles casos estranhos, mas foi um acaso incrível. Porque eu perguntei, onde eu poderia encontrar algo que fosse uma ideia protestante aqui? E ele me deu alguns números de páginas diferentes, talvez. E por acaso eu abri uma delas e realmente encontrei essa citação. Pois tal é a graça concedida em Cristo Jesus, que por Deus estabeleceu que todo aquele que crê em Cristo é salvo, não pelas obras da lei, mas somente pela fé, mediante a graça recebida e o perdão dos pecados. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Olha só aquilo ali. Sola fide. Sim. Ora, obviamente, como o Claude está ensinando aqui, a lei não precisa ser cumprida. Absolutamente não. Não, pois ele se opôs a relíquias, imagens e cruzes, e as removeu por serem ídolos, defendendo o princípio de rejeitar a idolatria. Certo. Mas ele reconheceu que não são as obras do homem que salvam, mas sim a fé em Jesus. É uma fé que age e não apenas obras. É por meio disso que somos salvos. Então, Há uma pequena nuance aí, mas como essa nuance é crucial. Bem, isso se relaciona com a discussão que temos mantido continuamente neste canal sobre a justificação pela fé. E se você, espectador, não assistiu a nenhum desses episódios, vá conferir. Nós temos uma playlist sobre justificação pela fé que vale a pena assistir. e sabe, um dia desses a gente precisa ir lá para os vales de Waldense e conhecer alguns desses lugares. Isso é algo que eu realmente gostaria de fazer, planejar uma viagem para a Europa e gravar um pequeno documentário por lá, explorando um pouco dessa história. E isso é algo que, não sei, se isso te interessa só, É melhor a gente não divulgar isso. melhor não divulgar, vamos dizer, façam. E aí a gente vai ter que... É muito trabalho. Então eles fugiram para as montanhas, fundaram escolas, a escola dos Barbas, porque Barba significava tio, e eles não queriam chamar seus pastores de pai, porque isso teria sido uma violação das palavras de Cristo. Aqui estão eles. Continuamente, até mesmo na forma como organizavam suas escolas, encontravam uma maneira de demonstrar respeito a Deus seguindo as palavras e os ensinamentos de Cristo. Ó, A Igreja Romana não fazia isso.
E uma das causas da heresia, segundo esse inquisidor, era que eles haviam traduzido o Novo e o Antigo Testamento para a língua vulgar, e assim ensinavam e aprendiam. Eu vi e ouvi um certo camponês leigo que repetia o livro de Jó palavra por palavra, e muitos que conheciam perfeitamente todo o Testamento. Quem dera que nós pudéssemos ser chamados a um padrão assim, onde tivéssemos tanta escritura memorizada. Essas pessoas vivendo, lutando para sobreviver, conseguiam memorizar tanto das Sagradas Escrituras, e nós temos dificuldade em dizer, bem, eu consegui decorar meus 5 versículos. Eu quero dizer, essas pessoas viviam, comiam e respiravam a palavra. Elas Iam além. Costuravam as escrituras nas roupas e as levavam a vários lugares para venda. Tenho apenas uma ideia de como era. O sermão valdense mais antigo remanescente é o Nobre Lacon, ou Nobre Lição. Ele está disponível no Trinity College, em Dublin, Irlanda. Alguns anos atrás, tive a oportunidade de solicitar alguns dos manuscritos deles. E agora eles os digitalizaram, mas você pode ir lá pegar. Há uma leitura completa desse sermão valdense no meu canal do YouTube, Biblical Hope. Não. Se alguém quiser ouvir o sermão completo em inglês, também pode lê-lo no site Heritage and Hope, clicando na Nobre Lição, como está no livro do Piemonte que temos aqui. Os valdenses creem no Evangelho eterno, ensinando aqui mesmo que devemos ouvir os mandamentos de Deus e sua santa doutrina. E para nos preservarmos de todo pecado até o fim, para que se cumpra aquela palavra de Isaías: cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, pois o descanso não é bom se não for acompanhado de boas obras. Agora, recentemente ouvi um vídeo do Charlie Kirk em que ele dizia para alguém: pare de pecar. O que eu quero dizer é que essa é uma verdade do evangelho controversa, mas era algo em que eles acreditavam: cessar de fazer o mal, parar de fato de pecar. Você Sabe, eu na verdade estava ouvindo outro vídeo que alguém me enviou recentemente de uma mulher ensinando a mesma coisa, ou seja, parar de pecar. Vamos reproduzir isso agora. Há uma pressuposição falsa aí, que é a de que Deus te criou do jeito que você nasceu. Isso não é verdade. Você e eu, nós nascemos egoístas. Nascemos com o desejo de ter relações fora do casamento, de não perdoar. Nascemos com o desejo de nos rebelar. Deus não nos criou assim. Deus criou você e eu com livre-arbítrio, e Deus espera que exerçamos esse livre-arbítrio. Decidir: vou ceder aos meus desejos pecaminosos ou vou escolhê-lo? E se você nasceu com, um nível alto de testosterona e você estivesse diante de Deus e dissesse: não, eu sei que bati na minha esposa, mas eu nasci assim. Você me fez assim. Você me criou desse jeito. Não, Deus diria: eu esperava que você submetesse seu corpo. Deus sabe que temos pecados. Natureza. Ele espera que nós controlemos isso. Aquele que não conheceu o pecado tornou-se pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Não é extremamente interessante observar com atenção o que ela está dizendo ali? O que ela está afirmando, basicamente, é que todos nós precisamos abandonar completamente o caminho do pecado. Temos que crucificar a luxúria da carne. Temos que desistir. Sim, com certeza. Na verdade, você sabe, o espírito de profecia diz: aquele que não tem fé suficiente em Cristo para crer que ele pode guardá-lo de pecar, não possui a fé que lhe dará a entrada no reino de Deus. O homem que mantém a fragilidade e imperfeição da humanidade não será justificado naquele dia. Aqui estão alguns outros documentos que encontramos. Os antigos valdenses e voodoos, ou abagenses, achei isso interessante. Eles beberam leite de amêndoa? Quer dizer, eu achava que era uma ideia bastante moderna, mas evidentemente era algo que os valdenses também faziam. Leite vegetal, sim. Repare nisto, até seus inimigos, e espero que digam o mesmo de nós, dizem: os hereges se destacam pelos modos e palavras, pois são sóbrios e modestos em seu comportamento. Eles não têm orgulho nas roupas que usam, que não são nem caras nem humildes. Eles não se envolvem em negócios para evitar mentiras, juramentos e fraudes, mas vivem apenas do trabalho, como operários. Seus mestres são sapateiros e tecelões. Eles não acumulam riquezas, mas se contentam com o necessário. E são castos, especialmente os leonistas. Também são temperantes em comer e beber. Não frequentam tavernas, bailes ou outras vaidades. Ah, a Ellen White não disse algo sobre bailes? Eles se controlam quanto à raiva, estão sempre trabalhando, aprendendo ou ensinando, então oram, mas pouco. Além disso, vão hipocritamente à igreja, ofertam, se confessam e comungam. E vão aos sermões, mas são eles que fazem. Pegam o pregador em seu discurso. Eles os responsabilizavam. Havia responsabilidade para quem falava,
Isso me mostra que eles consideravam a palavra de Deus como a autoridade suprema. São conhecidos pela precisão e moderação de sua língua. Eles se abstêm de escárnio, difamação, leviandade e conversas frívolas. Talvez alguns espectadores não saibam o significado de escárnio e difamação. A que isso se refere? Basicamente, é falar contra alguém. Sim, falar mal. Eles também não dizem verdadeiramente ou de fato e afins, pois as consideram juramentos e raramente respondem diretamente a uma pergunta. É muito interessante como eles respondem. Por exemplo, quando lhes perguntam, você conhece o Evangelho ou as Epístolas? Eles respondem, quem deveria ter me ensinado essas coisas? Isso realmente me fez lembrar de quando Cristo foi desafiado, quando alguém veio e o questionou sobre algo. Qual foi a resposta dele? Ele respondeu com uma pergunta também. Vemos isso repetidas vezes na Bíblia. Os hereges engenhosamente tramam como podem se aproximar dos nobres e dos grandes, e fazem isso da seguinte maneira. Então eles iriam: leve algo como uma joia, um produto de mercado ou algo que atraia quem estiver vendendo e, em seguida, inclua uma mensagem da palavra de Deus no que estiver vendendo. Ou seja, isso é realmente uma oportunidade valiosa para aprendermos a ser mais cativantes e envolventes? Sim. Agora vemos aqui mais uma vez que estão discutindo como evitam carne, queijo ou ovos. É interessante. Agora, temos um livro bem aqui. Essa foi uma descoberta interessante. Alex, se puder, me passe aquele ali. E esta é uma obra que ficamos realmente entusiasmados em encontrar. É o nosso trabalho mais importante, provavelmente o mais importante, ou um dos mais desafiadores que já tivemos que realizar. E essa é a história das igrejas evangélicas dos Vales do Piemonte. Bem, isto foi escrito por Samuel Morland. E em que ano isso foi escrito? Esta aqui, a cópia que temos, é de 1658. O que aconteceu foi que Jean Leger, um pastor protestante francês, nascido em Saboia em 1615, escapou dos massacres de 1655 e foi para a França. E por fim ele foi para a Holanda. E Samuel Morland recolheu os manuscritos valdenses de Jean Leger. Ok. Seus artigos saíram em duas instituições, a Universidade de Cambridge e o Trinity College. Ok. Assim, Cambridge não tem sido tão direta na digitalização de seus manuscritos medievais inéditos. Na verdade, está entre as que ainda não foram publicadas. Mas recentemente a Carnegie Corporation, de Nova York, financiou o processo de publicação do Trinity College. Assim, os manuscritos originais em que isso se baseia estão agora disponíveis no Trinity College. Olhe para esse mapa. Esse mapa me impressiona toda vez. Esse é o mapa mais incrível. E você realmente precisa ver esse livro pessoalmente para apreciar esse mapa. Esse é um mapa original do livro original de 1658. E, aliás, esses livros que estamos mostrando aqui hoje na mesa não são facsímiles. Eles não são reproduções. São originais mesmo, né? Realmente tão antigos. Então, isso foi realmente impresso em 1658. Acho que alguém colocou um novo suporte nele, porque se você olhar atrás, a tela parece um pouco nova para esse mapa aí. Na verdade, o mapa em si é, no entanto, bastante antigo. Conseguir tirar este livro da Itália foi difícil. A Livraria Antiquária, uma livraria de antiguidades localizada em Florença, precisou solicitar ao governo italiano a permissão para exportá-lo. Sim. Obter a licença de exportação italiana demorou muito e depois tive que falar com ele. Sim, exatamente. Então vamos dar uma olhada aqui em algumas dessas páginas. Você sabe, ele apresenta inicialmente nesta obra parte da história detalhada. Vi comentários sobre o Papa João XXII dizendo que Nosso Senhor, o Papa, é Nosso Senhor Deus, no manuscrito de Atlet de 1397. O interessante é que várias marcas do anticristo que os protestantes esqueceram estão detalhadas nesta obra. Não veremos tudo agora, pois mostrarei slides logo mais, mas quero destacar que estamos fazendo tours com este livro para quem nos assiste. Estamos levando isso para igrejas em todos os Estados Unidos para mostrar às pessoas o que está contido aqui. E ele tem um interlinear, então você pode notar novamente os manuscritos do Trinity College e ao lado o inglês. Então é isso que faz. Quando levamos isso às igrejas, as pessoas realmente se debruçam sobre ele. Alex, acho que você já percebeu isso nas apresentações. Sim, muitas pessoas realmente gostaram de ver este livro. Este livro está realmente impresso em inglês, então você pode realmente lê-lo. E ele traz traduções de grande parte do trabalho feito pelos valdenses.
mas também traz representações de alguns dos seus fins trágicos ali também. E algumas dessas são muito gráficas, mas ainda assim verdadeiras sobre o que realmente aconteceu com os valdenses. Sim, são imagens realmente comoventes. Aqui há ilustrações que mostram parte da perseguição que eles enfrentaram. Sabe, quando o amor de Cristo é retirado do coração humano, que maldade passa a habitar ali. É impressionante para mim o que o diabo pode levar alguém a fazer. E você pode ver aqui mesmo relatos de algumas das perseguições que eles enfrentaram. Hoje em dia, há muitas pessoas que falam sobre como a Inquisição não foi real. E como você sabe, tudo foi exagerado e coisas do tipo. Mas as páginas da história contam uma história bem diferente. Sobre o cuidado com os livros, eles ficam em local climatizado e trancado. Controlamos o manuseio seguindo recomendações da Biblioteca do Congresso para obras antigas, que inclusive orientam a não usar luvas. Muita gente comenta dizendo que não deveríamos tocar nesses livros antigos sem luvas. Mas isso na verdade não é verdade. O ideal é evitar luvas se possível, porque você perde a destreza dos dedos e corre mais risco de rasgar as páginas. E o papel de todos esses livros, na verdade, aguenta bastante o uso diário. Você só precisa manuseá-lo com cuidado. O principal é não rasgar as páginas nem desgastá-las. Cuidamos muito desses livros, mas nos perguntam por que levá-los para as igrejas? Porque nós levamos vários desses livros. Levamos uns 40 livros antigos para uma igreja e fazemos uma apresentação. Sempre nos perguntam, por que fazem isso? Vocês vão acabar desgastando os livros. É verdade que manusear e levar para todo lado, mesmo com cuidado, acaba causando um certo desgaste. Mas o que realmente precisamos considerar é o quão perto estamos do fim deste mundo. E a questão é que existe uma mensagem que precisa ser transmitida. E quando mostramos esses livros às pessoas, e mostramos as atrocidades que foram cometidas, e quando mostramos as palavras condenatórias ditas por aquele poder anticristo, em seus próprios escritos que falam sobre certos desses eventos, isso causa uma impressão profunda na mente das pessoas, e eu prefiro causar essa impressão profunda do que preservar um livro que está, metaforicamente, pingando com o sangue dos mártires. Sim, falando nisso, sabe, quando falamos sobre a Inquisição e o sofrimento que essas pessoas enfrentaram, eu só quero chamar sua atenção para um novo livro que acabamos de adquirir. Este é o Manual do Inquisidor. E para aqueles que não estão familiarizados com o Manual do Inquisidor, ele foi publicado originalmente em 1358 por Nicholas Eymerich, sob o nome de Directorum Inquisitorum. E nós vamos dar uma olhada nisso agora mesmo. Vamos colocar este livro aqui de lado por um momento. Mas o Directorum Inquisitorum se tornou o guia definitivo por centenas de anos. Esta obra aqui, que foi publicada em Lisboa, e para aqueles que talvez conheçam a Inquisição Espanhola e também a Inquisição de Portugal, sabem o que aconteceu sob esses auspícios, mas vamos dar uma olhada aqui. E, aliás, existem várias cópias do Directorum Inquisitorum na Biblioteca Digital do Vaticano, então é algo realmente real. Ele existe na Biblioteca Digital do Vaticano até hoje. Este é o capítulo 5 sobre tortura, e você pode ver que Roma realmente tinha diretrizes para a tortura durante a Inquisição. Esse não era um processo justo. Esses livros, as cópias do Vaticano, estão meio obscuramente marcadas com alguns números. Eu as vi e tenho os números delas. Mas você pode ir até lá hoje e ver que isso é totalmente real. E Roma ainda mantém isso publicado, mas vamos dar uma olhada nisso. Então, mais um pouco deste livro da Itália. Eles publicaram sobre o Anticristo, e você pode ver aqui mesmo onde eles entraram em detalhes sobre quem era o Anticristo. Eles identificaram o Papa com isso. No entanto, considero que a forma como eles se comunicavam com as autoridades governamentais era sempre muito respeitosa. Eles foram cuidadosos ao escrever. Essa é uma mensagem que devemos aprender ao nos aproximarmos dos poderes do Estado no fim dos tempos. Certo. O próximo vídeo que quero mostrar é de um dos nossos adversários, talvez o nosso Rainerius Sacco dos tempos modernos. Quer dizer, obviamente eles tinham o Rainerius Sacco, que eu acho que ele próprio era um albigense e depois acabou saindo. Sério? Assim, ele se tornou o adversário mais ferrenho deles, da mesma forma que teremos ex-adventistas no fim dos tempos, que serão nossos adversários mais ferrenhos, buscando guerrear contra nós. Sim, com toda certeza. E como você bem sabe, é triste, muito triste de se dizer, isso é de, eu acredito que isso era do Answering Adventism. É. Miles,
Kettleson, que comentou sobre os valdenses aqui. Mas além disso, os valdenses não eram proto-anabatistas, e isso também é importante. Ao contrário dos adventistas do sétimo dia sobre a separação total entre igreja e Estado, eles criam que magistrados civis tinham a obrigação de sustentar a lei de Deus como a base para a moralidade. Foram os anabatistas que acreditavam em uma separação radical entre igreja e Estado, de modo que praticamente não havia nenhum tipo de cruzamento entre eles. Cruzar era visto como volta ao romanismo. Valdenses divergiam dos anabatistas nisso, mas os adventistas concordavam. A igreja é assim como os anabatistas. Então ele acha que eles não são proto-anabatistas. Em- Para os anabatistas, ana significa batizar de novo, pois eles não consideravam o batismo infantil como válido. Eles creem que você deve ser batizado depois. Então, Basicamente, se você fosse um católico de berço e tivesse sido aspergido quando era um bebê de 1 mês, ou não sei com que idade eles fazem isso, mas é bem jovem, e depois você se convertesse ao protestantismo, os anabatistas diriam que você deve ir e ser rebatizado. Para que seja uma escolha real e consciente e não apenas uma cerimônia ritualística. sim, e aqui estão algumas evidências disso. Então, Evervinus de Stanfield disse a respeito da heresia deles que eles não aceitam o batismo de crianças. E você pode ver porque eles disseram: aquele que crê e for batizado será salvo. Aqui está outra evidência do Cânon 3 de Toulouse contra esses indivíduos que excluímos como hereges da Igreja de Deus, esses indivíduos que negam o batismo de crianças. Então isso vai diretamente contra o que o Miles acabou de dizer. Com certeza sim. O ensinamento de Peter Austerius dizia que o batismo com água administrado pelas igrejas não serve para as crianças, porque as crianças, longe de consentirem com isso, choravam durante o batismo. Agora, aqui vemos Berengário, que foi seguido, e alguns dos berengaristas. Você tinha os berengaristas, tinha diferentes grupos que eram nomeados de acordo com, você sabe, o ministro deles na época. Então, Os petrobrusianos por seguirem Pedro de Bruz, mas esses eram ministros valdenses diferentes, no fim das contas. Então, vários deles tinham nomes diferentes para sua seita, mas eram todos basicamente valdenses. Exatamente. Berengário ensinava a não batizar os pequeninos. Vemos aqui que eles condenam todos os sacramentos da igreja e dizem que a ablução, que é dada aos bebês, não serve para nada. E novamente, se voltarmos aos manuscritos deles de Jean Leger e que Samuel Morland faz referência, eles dizem que a terceira obra do anticristo consiste nisto, que ele atribui a regeneração do Espírito Santo à obra exterior morta, batizando crianças na fé. Mas espere, Miles, e a sétima obra do anticristo, ele não governa nem sua unidade pelo Espírito Santo, mas pelo poder secular e usa isso para influenciar assuntos espirituais. Criam na separação de igreja e Estado. Ah, sim, acreditavam. Na verdade, eles diziam que a oitava obra do anticristo é que ele odeia e persegue e busca e despoja e destrói os membros de Cristo. E aqui vemos, bem aqui, que eles dizem a mesma coisa sobre o poder secular, ou seja, que não é lícito punir os malfeitores com príncipes e poderes. Então, Rinário Sacco, que é contra eles, na verdade vai e diz: isto é o que eles ensinavam, que não era lícito perseguir com o poder secular. Isso é uma separação radical entre igreja e Estado. Agora, a quarta iniquidade do anticristo é que, apesar de ser a quarta besta anteriormente descrita por Daniel e a prostituta do Apocalipse. Então, No site do Answering Adventism tem este artigo onde os valdenses guardam o sábado do sétimo dia? Não, essa na verdade é a resposta dele. Ele analisa documentos diferentes. Um deles é Decodificando Nomes Valdenses, novas descobertas de Gerard Domstick. O Dr. Gerard Domstick fez um excelente trabalho. nós chegamos a conhecê-lo Fiz, em uma igreja. sim, foi realmente muito bom poder compartilhar conteúdo e Ideias. foi uma oportunidade incrível. Ele comentou sobre alguns dos manuscritos valdenses. A propósito, aqui estão alguns desses textos originais e seus registros no Trinity College para quem quiser ler. Vamos dar uma olhada. O sábado, certo? Certo. Dessa maneira, no Conselho de Friuli, vemos que houve, Isto está no Santo Concílio Nosso. sim, Sim, temos isto, que os nostri rustici observantes, ou seja, os camponeses, não apenas os judeus, mas também os camponeses do século VIII, observavam o sábado. Você pode ver aqui mesmo, até mesmo os estudiosos católicos admitem isso. Aqui está mais uma evidência, aliás, de que eles eram chamados de sabatistas, aliás.
Além disso, vocês, Torlepens, Paterines ou Passagini, para quem fala francês ou algum desses outros idiomas, peço desculpas por massacrar a língua. Meu francês não é bom, podem conferir se estou citando corretamente. Então, os agricultores celebravam o sábado. E você pode ver que no século XII havia inquisidores como não apenas Rainer Sacco, mas também Moneta, que comentou a respeito disso, e aliás, vamos dar uma olhada na cópia do Vaticano sobre isso. Por que a igreja não deveria dedicar seu tempo no dia do Senhor para ouvir o evangelho que leva à perfeição? Ele continua com seus argumentos e diz: contra isso, o herege se opõe como cátaros e valdenses, conforme Gálatas 4:10. Assim, os valdenses usavam Gálatas 4:10 sobre a observância de meses e anos para condenar o catolicismo por estabelecer o domingo e dias de festa. Outros teólogos do século XII, como Prepas e Tinos de Cremona, questionaram como os hereges provam que o sábado deve ser observado literalmente. Fizemos pesquisas e obtivemos seus manuscritos, pois este é um caso recente. Dr. Gerhard Domsdijk ainda nem tinha escrito sobre isso quando falei com ele, mas pelo menos, e eu não vi nenhuma outra fonte adventista até agora comentando sobre isso. Então esta é uma descoberta nova. E o que nós descobrimos por aqui é que existe exatamente uma cópia disso em Paris. Há uma cópia disso em Turim. Há uma cópia, a outra cópia em Paris também. Vamos dar uma olhada na próxima. Aqui está, MS 14.553. Tivemos que contatar Paris e Turim para pedir a digitalização manual desses documentos. Sim. Estes são scans inéditos. E ele continua... Então ninguém mais tem esses. Não. Essas são novas digitalizações mostrando como eles utilizaram os argumentos bíblicos nos livros de Gênesis e Jeremias para defender a guarda do sábado do sétimo dia. Há até uma cópia no Vaticano também. O que você vê ali embaixo? Sim, parece um dragão cuspindo fogo. Sim. E página após página vemos esse pequeno dragão atravessando o texto, onde você pode ver: o diabo odiava tanto esses guardiões dos mandamentos que, em suas tramas contra eles, teve que escrever um pequeno símbolo de dragão sobre o texto. Que cores são essas? Vermelho, talvez azul ou quem sabe roxo. Sim, é meio que uma mistura das duas cores comuns que eles usam em alguns dos manuscritos iluminados medievais. Há outro trabalho aqui em Leipzig, MS 894, contra os passaginos, os circuncisores, contra o mesmo grupo, que o sábado não deve ser guardado ao pé da letra. Aqui está outro trabalho do Vaticano também, sobre os Passagini. Aqui encontramos Nicolas Simorit em seu Directorium Inquisitorium. Lembra deste manual do Inquisidor aqui? Existe uma versão expandida. Citando Francis Pagney, inquisidor jesuíta, muitos creem que os Sabbatati vieram de guardar o sábado como os judeus. O historiador Ignaz von Dullinger disse: muitos celebram o sábado com os judeus. Já falamos de muitos inquisidores? Sabe do que tudo isso está me lembrando? É que Miles está dizendo aqui que o sábado não era guardado pelos valdenses, e ele está sendo provado errado repetidas vezes. E sabe, isso me faz pensar que o livro O Grande Conflito é realmente um excelente livro de história. E, sabe, precisamos compartilhar o grande conflito com outras pessoas o máximo possível. E sabe, há muitas maneiras diferentes de fazer isso. Quero dizer, você pode dar o livro físico para alguém, mas quem lê um livro físico hoje em dia, sabe? Me lembro que mesmo se você tiver um cartãozinho para entregar que tenha o grande conflito, você pode dizer: olha, leia isso. Porque sabe de uma coisa? É um excelente livro de uma história. Sim. Está sendo comprovado certo vez após vez. É verdade. E aqui está um exemplo comentando sobre esse grupo, os Passagini, que eram um subgrupo dos valdenses. Mas agora, pela primeira vez, temos o manuscrito da Biblioteca Digital do Vaticano, a fonte primária original disso, do próprio Vaticano. Qualquer pessoa pode procurar isso e lá está o número do fólio, 81R, e você pode ver isso ali mesmo no texto. Então, até mesmo seus opositores, até opositores como o Dr. White, disseram que o sábado do sétimo dia foi condenado entre os petrobrusianos. Bem, irônico. Para mim é muito irônico que aquele que se opõe ao sábado do sétimo dia, Miles Kettleson, também teve que admitir isso. E veremos isso aqui em apenas um momento. Aqui está mais uma evidência na Lombardia. Principal centro da fé dos hereges, um grupo singular celebrava o sábado judaico. Segundo Melchior Goldast, não porque fossem circuncidados, mas porque guardavam o sábado.
Você verá referências à circuncisão, mas não eram chamados assim por isso. Eram chamados disso por guardarem o sábado do 7º dia. É quase um insulto judaico. Ó, você guarda o sábado, então vamos te chamar de circuncisor. Era um insulto, mas não significava necessariamente que eles fossem. Quer dizer, Paulo usou o termo circuncisão para se referir aos judeus. Sim? Era usado assim, então não surpreende vê-lo sendo usado dessa forma. Sim. Encontramos evidências bem aqui de que nos feriados prescritos pela igreja eles trabalhavam secretamente, argumentando que não era errado trabalhar em um feriado. Devemos trabalhar secretamente no fim dos tempos, em um domingo, para evitar ofender o próximo. Com certeza. Sim, quero dizer, esse era um princípio defendido no espírito de profecia. Aqui encontramos o inquisidor Heinrich Kramer. É uma cegueira quanto à mudança do sábado. Eles não reconhecem a autoridade da Igreja Romana e Apostólica. Agora, o Concílio de Bergen também detalha, em 1435, que a guarda do sábado era algo que judeus e pagãos, exceto cristãos, costumavam guardar. Faziam uma pequena provocação ali, chamando-os por alguns nomes. Sim. Agora, quanto aos chamados insabatati, será que eles eram realmente valdenses? O historiador George Walsall comenta que várias pessoas atribuíram esse nome específico aos valdenses por causa da guarda do sábado. E ele classifica os Passidini como sendo valdenses bem aqui nesta obra. Também houve a figura de Duquesne, que listou os Passidini como uma seita valdense herética. Então era uma seita dos valdenses que era conhecida e eles guardavam o sábado do 7º dia. Em 1492, há registros detalhados aqui por Tamar Davis de que várias pessoas foram presas. Eles tiveram que responder por sua fé, assim como nós teremos no fim dos tempos. Mas o que encontramos aqui fale comigo sobre algumas das transcrições que você vê aqui. De fato, nós descansávamos e participávamos do culto divino no 7º dia, assim como Deus ordenou. Quero dizer, não poderia ser mais claro do que isso. E então, se você olhar ali à direita, pode ler parte do texto original ali. Ele diz aqui: vocês devem ser judeus, pois afirmam que a lei de Moisés está em vigor. Resposta: dizemos que os 10 mandamentos continuam valendo. Você percebeu a parte em que ele pergunta, então vocês batizam seus filhos? Ele diz, não batizamos nem os circuncidamos. Então há uma rejeição da circuncisão, uma rejeição do batismo infantil. Então eles são anabatistas e guardam o sábado do 7º dia. Eu me daria muito bem com eles. Sim. E os Torlepens também defendiam que o sábado deveria ser celebrado em vez do domingo. Eles celebravam o sábado em vez do domingo. Aqui podemos ver esse grupo francês em particular, 2 mártires, Toulon e Simon Beckwith, que celebravam o sábado no sábado. No século XV, houve várias prisões por guardar o sábado no sábado e por outras causas. Agora, diante de todas essas evidências, obrigado, tá? O que nossos oponentes podem fazer? Bem, você poderia fazer uma retratação pública e reconhecer formalmente que está errado, mas não vejo isso acontecendo. Também não vejo eles retirando seus vídeos. Vamos dar uma olhada. Eu mandei uma mensagem para o Miles e perguntei, Miles, você vai voltar atrás? Mesmo com evidências em sua própria prosa, as alegações negam que os valdenses eram anabatistas, mas arquivos do Vaticano e testemunhas confirmam que, antes de Genebra, eles já rejeitavam o batismo infantil e a união entre igreja e Estado, chamando-a de obra do anticristo. Lá em janeiro do ano passado, finalmente recebi uma resposta meses depois. Ele disse, James, você está correto nisso com uma ressalva. Não foram todos os primeiros valdenses, mas alguns deles rejeitavam o batismo infantil e afirmavam o sábado do 7º dia. Mas agora, será que nós alguma vez realmente dissemos que todos os valdenses faziam isso? Não, porque você sabe, havia aqueles que cederam. E como podemos ver, quando eles se encontraram com o Papa aqui mais recentemente, obviamente agora há uma capitulação generalizada a Roma. Sim. Mas Deus sempre teve um remanescente fiel. Sim. E talvez eu deva esclarecer. Quando li O Grande Conflito, o livro mencionava algumas coisas, ok? Sim. Não estamos dizendo que todos eles fizeram isso, mas havia um remanescente fiel. Sim. E eu diria o que estou vendo. Pelas evidências analisadas, muitos indícios confirmam isso. Eles guardavam o sábado do 7º dia e rejeitavam o batismo infantil. Vejamos o que diz a grande controvérsia. Ela diz que
em eras de trevas e apostasia, valdenses negaram a supremacia de Roma, rejeitaram a idolatria de imagens e guardaram o verdadeiro sábado. Existiram valdenses? Vimos evidências disso. Sim. Estamos vendo todos eles? Não. Ela nunca disse isso. Não. Mas, sabe, é triste, no entanto. Eles foram retratados. Assim, os voodoises, ou os voodoi, eram retratados como bruxas voando em vassouras. Você pode ver como os inimigos deles os retratavam. Mesmo assim, eles responderam com humildade. Você pode ver algumas das regras de cautela, porém, que seus inimigos adotaram. Não discuta questões de fé diante de leigos. Não faça debates públicos. Isso me mostra que eles tinham um certo medo dessas pessoas. E você pode ler todas essas regras de cautela no nosso site, na versão digitalizada da cópia de Moreland dos Vales do Piemonte. Sim, acho importante que as pessoas saibam disso. Este livro, o livro de Samuel Moreland, nós realmente digitalizamos página por página e o carregamos no archive.org. Nós o incorporamos em nosso site. Ao acessar nosso site, você lerá o livro inteiro. E ele está em inglês, não está em latim. Então, você pode acessar e ler esse livro de 1658. Veja as imagens se tiver estômago das perseguições sofridas. Falando sobre essa perseguição, havia histórias de como o Senhor os livrou. Houve um caso aqui, meio que uma situação de Davi e Golias, em que um dos chefes se aproximou deles e levantou a viseira do capacete. E havia um jovem de Angronia, chamado Peter Hevel, que atingiu esse novo Golias com tanta violência que penetrou em seu crânio entre os olhos e o matou na hora. E a tropa, tomada de terror, recuou em desordem e um pânico se apoderou deles. Os Vaudois aproveitaram esse momento e avançaram, lançando seus adversários para trás. Assim, o Senhor agiu para manter esse remanescente vivo em diferentes momentos, de maneiras incríveis. Vamos dar uma olhada em parte da gravidade da perseguição aqui, uma das bulas que ocorreram em 1487, apenas 4 anos após o nascimento de Lutero, o Papa Inocêncio VIII decidiu purgar os vales de seus habitantes, prometendo a remissão de todos os pecados àqueles que se juntassem à cruzada. Ele então passou a reunir um grande exército sob a direção de Albert Catania. Agora vamos dar uma olhada nisso daqui a pouco, mas enquanto eles enfrentavam perseguição de inimigos como esse, havia proibições contra a compra de certos livros. Você tinha que usar algum tipo de marca distintiva para que as pessoas pudessem identificá-lo como se fosse uma identificação universal. Podemos ver que, nesse período, aqueles que eram descritos como hereges, em alguns casos, eram proibidos de comprar e vender. E a proibição de transações comerciais era algo muito comum. Você pode ver isso refletido. Temos isso refletido também em nossas obras jesuítas aqui, proibindo sob anátema que alguém presuma mantê-los em suas casas ou realizar qualquer negócio com eles. William, o Conquistador, descobriu que qualquer pessoa que fosse desobediente à sé apostólica. A sé apostólica você não podia comprar nem vender. Isso é Tão reminiscentemente do que vamos passar no final? Sim, é mesmo. E o interessante é que os valdenses responderam em alguns dos interrogatórios. Você pode encontrar isso no registro da Inquisição de Jacques Fournier. Aliás, Jacques Fournier mais tarde se tornou papa, curiosamente. Mas quando esses interrogatórios estavam acontecendo, ele disse que, se tivesse o poder de condenar à morte um herege obstinado, o valdense, de forma alguma o faria, nem causaria o encurtamento de sua vida porque acredita que estaria pecando. Ele teria o mesmo escrúpulo de consciência em relação a denunciar um herege ou um crente. Ele disse que aqueles que os perseguem o fazem porque os valdenses estão preservando a verdade do evangelho. Então, ele está defendendo a liberdade religiosa e lutando por ela, mesmo sendo ele próprio perseguido. E eu só quero mostrar aqui o decreto de morte valdenses. Falando de Catanil, ele foi enviado aos vales para perseguir essas pessoas. Aqui está um trecho desse decreto de morte, onde, e algumas pessoas dizem, sabe, a Igreja Romana nunca fez nada, certo? Mas aqui constatamos que para a salvação das almas eles vos auxiliam. As premissas são estar prontos e dispostos a executá-la contra o prenome. Walden vê em todos os outros hereges a motivação para se levantarem em armas, dedicando atenção ao sagrado e necessário extermínio desses hereges. Lá está, preto no branco, no Trinity College, em Dublin, Irlanda. Infelizmente, no sul da França, les Baumes de Vaudois lembram a mulher sanguinária de Apocalipse 17.
Havia 3.000 pessoas presas em uma caverna, onde Catânio fez uma enorme fogueira na entrada. Cerca de 400 bebês foram encontrados sufocados nos braços das mães. Muitos chapéus e bastões de homens mortos foram achados por ali. Por isso, chamaram o local de Chapeleul, em referência à própria montanha. Aqui encontramos Erasmo, mais tarde na audiência da reforma dos sabatistas boêmios, e Andreas Fischer, comentando posteriormente, defendeu o sábado como um sinal. Aqui está o manuscrito dele. Já falamos sobre isso antes, sobre como os anabatistas realmente traçaram sua linhagem desde o fim selvagem da estação. Você pode ver isso refletido em como eles mantinham a santidade do sábado. Então, embora o movimento deles, como existe em muitos casos hoje, tenha esquecido a história, ainda existe um remanescente hoje que guarda os mandamentos de Deus, que não esqueceu essa história. E isso se reflete no movimento adventista do sétimo dia. Isso se reflete na grande controvérsia. Cristo, quando estava no fim de sua vida aqui na terra, reuniu seus discípulos para orar e vigiar com ele. E ele disse: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Chegará o momento em que você e eu seremos traídos. Sim. Você e eu seremos levados perante juízes, perante tribunais, para responder por nossa fé. E nós temos uma mensagem a transmitir na mensagem do terceiro anjo. Qual é essa mensagem? Bem, o primeiro anjo é o evangelho sendo levado ao mundo. E então o segundo e o terceiro anjo trazem um alerta sobre um sistema falso de adoração e para não receber a marca desse sistema falso de adoração. Vai ficar muito difícil. Haverá uma proibição de comprar e vender, exceto para aqueles que tiverem a marca na mão ou na testa, aqueles que consentem intelectualmente ou aqueles que participam e não acreditam de fato, mas seguem de bom grado o que o poder do anticristo está impondo. Uma coisa que vou dizer aqui é que uma das histórias e relatos, recentemente tivemos uma tempestade de neve aqui no sul, ou uma forte tempestade de inverno. Havia um relato sobre os valdenses em sua época, de como eles tinham amor suficiente pelo seu irmão, que se soubessem de uma oportunidade em que pudessem atravessar nadando um lago congelado no meio da noite para levar a alguém uma cópia das Escrituras, eles fariam isso. Era tanto o amor que tinham pelo seu irmão, a ponto de ir levar a mensagem do Evangelho para ele. Pergunto-me se você e eu valorizamos a mensagem do Evangelho dessa forma. Será que nossa igreja e povo valorizam tanto o Evangelho a ponto de sairmos no auge do inverno e atravessar nadando um lago congelado só para levar as boas novas? É um relato incrível do fogo, do zelo e do amor que eles tinham pelo seu Senhor, que precisamos ter ao avançarmos para dar o alto clamor. Bem, você sabe, acho que há muito que podemos aprender com essa história. E você sabe, muita gente olha para isso e diz, bem, é só, sabe, passar por tantos livros antigos e coisas assim, mas há lições importantes. Se esquecermos nossa história, estamos condenados a repetir os mesmos erros. E não é verdade. Se você olhar para a forma como os filhos de Israel acabaram apostatando e crucificando o Salvador, porque eles deixaram de ler as Escrituras, deixaram de entender sua história, deixaram de ler as profecias, isso mesmo. E ainda assim sabemos muito bem que tudo isso vai se repetir no final, não é? A maioria da cristandade não lê as Escrituras, não as compreende e rejeita a verdade, a luz que se irradia para o mundo, e em vez disso impõe uma sentença de morte àqueles que se opõem a ela. Bem, você sabe, temos essa mensagem para transmitir. Deveríamos estar dispostos a atravessar o lago a nado, em águas congelantes. O quanto estamos dispostos a memorizar das Escrituras? Até que ponto estamos dispostos a ir e fazer essas coisas para tentar aprender essas verdades? Quantas horas por dia passamos estudando a Bíblia? Essa é a pergunta que cada um de nós precisa responder. Muito obrigado por se juntar a nós neste episódio especial sobre a história dos valdenses. Não se esqueça de pegar seu cartão de compartilhamento de O Grande Conflito, que você pode compartilhar com outras pessoas e mostrar essa verdade para elas. Guarde um na sua carteira. Se você encontrar alguém, tire-o e diga: Ei, tenho uma história para você ouvir que vai até os dias de hoje. Curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais novidades, com muitos vídeos interessantes vindo por aí.